Oi, gente. Bem-vindos ao Turno da Noite, onde as coisas sinistras acontecem. E aí, gente, como vocês estão? Eu estou um pouco ainda traumatizada do último episódio. E aí, por causa disso, eu abri uma enquete no Instagram do Turno, que é @turnodanoite.mp3, perguntando se eu contava uma história que eu li que eu gostei muito ou se eu continuava com o iceberg. Mas eu vou usar essa história que eu gostei muito como, digamos que uma abertura aos especiais de Halloween. Então, hoje nós teremos um episódio diferente, um episódio especial. Mas antes, vamos para os recados. Finalmente, estou indo buscar. Agora, dia 29, vou estar com todos os produtinhos do merch em mãos. Vou reabrir a lojinha e vou despachar as coisas para quem comprou. Uhul! Muito feliz. E eu acho que esse era o único recado que eu tinha para dar também. E agora eu quero falar com vocês um pouco mais sobre essa história que eu vou contar hoje. Essa é uma história, gente, de 1882. É uma história muito antiga. E ela inspirou um filme que eu amo, mais do que eu amo qualquer coisa no mundo, que é o meu filme preferido, que é o filme que moldou a minha personalidade, que eu assisti pela primeira vez no cinema quando eu tinha 9 anos. E esse ano eu tive o prazer de ver no cinema de novo e eu não me canso. Eu sei todas as falas, eu já li o livro, eu já li a versão quadrinhos, a minha casa inteira é decorada sobre esse tema. E quem conhece sabe muito bem que eu estou falando de Coraline. Óbvio. Gente, eu vivo por Coraline. E o que aconteceu foi que alguns vídeos viralizaram no TikTok essa semana com pessoas falando sobre a verdadeira história por trás de Coraline, de um caso de alguém que encontrou uma criança com olhos de botão, papapá. Mas a real é que, na verdade, Coraline foi inspirado nesse conto de 1882 e não numa história real. E não duvido que essas histórias tenham acontecido, apesar de achar elas um pouco fake, mas pode ser que elas tenham acontecido, mas na verdade o que serviu de inspiração realmente para Coraline foi este conto, chamado A Nova Mãe, de uma autora chamada Lucy Clifford, publicado em 1882, que foi adaptado algumas vezes para o teatro, mas ele serviu de inspiração para Coraline. A Lucy, ela era casada com um professor de matemática e um filósofo. Só que 4 anos depois do casamento, ele morreu. E a Lucy, o casal tinha muitos amigos intelectuais, e depois desse falecimento, essas amizades se fortaleceram. E era uma época muito difícil para uma mulher se sustentar sozinha, gente. A gente tá falando de 1800, faz muito tempo. E ela tinha 2 filhas. Então, ela tinha que dar um jeito de se sustentar. E um desses amigos, que era o George Eliot, começou a incentivar ela a escrever. Antes ela escrevia apenas críticas literárias. E ele incentivou ela a divulgar o seu trabalho mundo afora. E um desses trabalhos era o conto A Nova Mãe. Então, para quebrar essa fake news de que Coraline foi inspirado nisso, foi inspirado naquilo, e para também prestar o meu tributo a isso que eu amo tanto, que é a Coraline, eu vou contar essa história aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem. É um terror bem mais sutil do que essas creepypastas escrachadas, escancaradas que a gente tá lendo. Mas levem em contexto também o tempo, a época em que ela foi escrita. E é isso, espero que vocês gostem. Vou parar de falar agora e vamos pra história. Capítulo 1. A misteriosa caixa musical. As meninas eram sempre chamadas de Olhos Azuis e Peru. Ganharam esses nomes da seguinte maneira. A mais velha parecia o pai, que estava muito longe no mar, e quando a mãe olhava para ela, sempre dizia: "Filha, você puxou os olhos do seu pai", pois ele tinha os olhos mais azuis dos olhos azuis, e pouco a pouco sua menininha veio a ser chamada desse jeito. A mais nova, certa vez, quando ainda era um pouco mais que um bebê, chorou amargamente porque um peru que vivia perto da cabana e às vezes deambulava pela floresta desapareceu repentinamente no meio do inverno.
e para seu consolo recebeu esse nome. A mãe, Olhos Azuis, Peru e o bebê viviam numa cabana isolada na orla da floresta. O bosque era tão próximo que o Jardim dos Fundos parecia fazer parte dele, e os altos abetos ficavam tão perto que seus grandes braços escuros se estendiam sobre o pequeno telhado de palha, e quando o luar incidia sobre eles, suas sombras retorcidas recobriam as paredes caiadas. Era uma boa distância até a vila, quase 2,5 km. A mãe trabalhava duro e nem sempre tinha tempo para ir pessoalmente conferir se havia carta do pai no correio, de modo que, frequentemente à tarde, ela mandava as crianças. Elas se orgulhavam de ir sozinhas e muitas vezes corriam metade do caminho até a agência do correio. Quando voltavam, cansadas da longa caminhada, a mãe estava sempre esperando e olhando por elas. O chá estava pronto e o bebê, rindo e brincando. E se por acaso houvesse uma carta vinda do mar, a alegria era completa. A cabana era muito aconchegante. As paredes eram brancas como a neve, tanto dentro quanto fora, e penduradas nelas ficavam a forma de bolo e a assadeira, a tampa de uma grande caçarola que se desgastara há mais tempo do que as crianças podiam lembrar, e a espátula, todas polidas e reluzentes como prata. Num dos lados da lareira, acima do fole, ficava o almanaque, e no outro, o relógio, que sempre batia a hora errada e estava sempre pedindo corda. Mas que era um bom relógio. Tinha uma figurinha na face e às vezes funcionava quase uma semana toda, sem parar. Num dos cantos ficava a cadeirinha do bebê, e no outro havia um guarda-louça pendurado bem alto na parede, no qual a mãe mantinha todo tipo de surpresinha. As crianças sempre se indagavam como as coisas que saíam do guarda-louça haviam ido para lá, pois raramente viam-na colocá-las nele. Filhas queridas, disse a mãe certa tarde no final do outono. Está muito frio para irem à vila, então devem andar depressa. E quem sabe não trazem para casa uma carta dizendo que o papai já está a caminho da Inglaterra. Então, Olhos Azuis e Peru se apressaram e logo estavam prontas para ir. Não demorem, disse a mãe, como sempre fazia antes de partirem. Peguem o caminho mais curto e não olhem nem falem com desconhecidos. Não, mamãe, elas respondiam. Em seguida, ela as beijava e dizia que eram boas meninas, e elas partiam sorridentes. A vila estava mais alegre que o normal, pois uma feira havia acontecido no dia anterior, e as pessoas que se divertiram juntas permaneciam nas ruas, como que relutantes de admitir o término do feriado. Eu queria que tivéssemos vindo ontem, disse Olhos Azuis a Peru. Aí teríamos visto alguma coisa. Calma, olha ali, disse Peru e apontou para uma barraca de pão de gengibre, mas as crianças não tinham dinheiro. No fim da rua, perto do Blue Lion, onde paravam os coches, um velho estava sentado no chão, com as costas apoiadas na parede de uma casa, e junto dele, ostentando belas coleiras, haviam 2 cachorros. Eram evidentemente cachorros dançarinos, pensaram as crianças, e desejaram vê-los se apresentar, mas eles pareciam tão cansados quanto seu dono, e permaneciam muito quietos ao seu lado, parecendo não lhes restar um único abano nas respectivas caudas. Eu queria muito que a gente tivesse vindo ontem, repetiu Olhos Azuis, enquanto se dirigiam à mercearia, que era também a agência do correio. A agente postal estava muito ocupada hoje pesando meias libras de café, e quando pôde finalmente atender as crianças, disse apenas: não tem nada aqui para vocês hoje. E voltou ao que estava fazendo. Então, Olhos Azuis e Peru deram meia volta e foram para casa. Desceram lentamente a rua, passando novamente pelo homem com os cães. Um dos cachorros se levantara e estava sentado meio torto, com a cabeça muito inclinada para um lado, parecendo bastante melancólico e um tantinho ridículo. Mas as crianças prosseguiram rumo à ponte e aos campos que conduziam à floresta. Haviam deixado a vila e caminhado um pouco quando, logo antes de alcançar a ponte, perceberam, encostado numa pilha de pedras à beira da estrada, um vulto estranho. De início, pensaram tratar-se de alguém dormindo. Depois, acharam que era uma pobre mulher doente e faminta. E em seguida viram que era uma estranha menina, de aparência desvairada e muito infeliz. E então tiveram a certeza de que havia algo errado. Foram e olharam para ela. E pensaram em perguntar se podiam ajudar de alguma maneira, pois eram meninas gentis e que se preocupavam com os problemas dos outros.
A garota tinha cerca de 15 anos e aparentava ser alta. Vestia roupas muito esfarrapadas. Cobria-lhe os ombros um velho xale marrom, rasgado na ponta que lhe pendia do meio das costas. Não usava chapéu, e um velho lenço que amarrara na cabeça havia caído para trás e estava todo embolado no pescoço. Seu cabelo era preto como carvão e estava despenteado e solto. De qualquer maneira, não era muito longo, mas era muito lustroso e parecia combinar com os olhos negros e reluzentes e a pele cheia de sardas. Usava grosseiras meias cinzas e botas grossas e gastas, que evidentemente esquecera de amarrar. Tinha alguma coisa escondida sob o xale, mas as crianças não sabiam o quê. Pensaram de início ser um bebê, mas quando ela, ao vê-las chegando, colocou-a cuidadosamente embaixo de si e sentou em cima, acharam estar enganadas. Permaneceu sentada, vendo as crianças se aproximarem, e não se moveu, nem piscou, até estarem a 1 metro de distância. Daí secou o rosto, como se antes chorasse amargamente, e ergueu os olhos. As crianças ficaram imóveis por um instante, encarando-a e pensando no que fazer. Você está chorando? Elas perguntaram, tímidas. Para sua surpresa, ela, num tom de voz muito animado, respondeu: Minha nossa, não. Muito pelo contrário. E vocês? Acharam um tanto rude essa resposta, pois seria óbvio para qualquer um que elas não estavam chorando. Sentiram-se meio decididas a ir embora, mas a garota as olhava tão intensamente com seus grandes olhos negros que não quiseram partir sem dizer alguma coisa a mais. Você tá perdida, talvez? Elas disseram gentilmente. Mas de pronto a garota respondeu: Certamente não. Ora, vocês acabaram de me encontrar. Além disso, ela acrescentou, eu moro ali na vila. Nisso as crianças se surpreenderam, pois nunca antes a haviam visto e pensavam conhecer todo mundo na vila. Nós vamos sempre à vila, disseram, pensando que isso poderia interessá-la. Pois é, ela respondeu. Foi só, e novamente ficaram pensando no que fazer. Então, Peru, dona de uma mente inquisitiva, fez uma boa e direta pergunta. No que você tá sentada? Em um peribaque, respondeu a garota, ainda num tom de voz muito animado, o que deixou cismadas as crianças, pois ela parecia um tanto fria e desconfortável. O que é um peribaque? Perguntaram. Fico surpresa que não saibam, respondeu a garota. A maioria das pessoas de bom nível tem um. Em seguida, o puxou e mostrou a elas. Era um instrumento curioso, de formato bem parecido ao de um violão. Tinha 3 cordas, mas apenas 2 cavilhas com que afiná-las. A terceira corda nunca era afinada, o que aumentava o efeito singular produzido pela música da garota da vila. Ainda assim, curiosamente, não se tocava o peribaque tangendo-lhe as cordas, mas girando uma pequena manivela, habilmente disfarçada em um dos lados. Mas o estranho no peribaque não era a música que ele produzia, nem as cordas e tampouco a manivela, mas uma pequena caixa, de formato quadrado, presa a um dos lados. A caixa tinha uma tampinha chata do tipo que é acionada por mola. Foi tudo que as crianças conseguiram distinguir a princípio. Estavam muito ansiosas para olhar dentro da caixa e saber o que continha, mas acharam que parecia curiosidade demais se dissessem. É realmente uma beleza. É um peribaque, disse a garota, olhando para o instrumento e falando de forma quase que carinhosa. Onde você o conseguiu? Perguntaram as crianças. Eu comprei, respondeu a garota. E não é caro? Perguntaram. Sim, respondeu lentamente a garota, balançando a cabeça. É muito caro. Eu sou muito rica, ela acrescentou. E essa afirmação as crianças acharam particularmente notável, pois não supunham que gente rica vestisse roupas velhas ou andasse por aí sem chapéu. Ela podia ao menos ter feito o cabelo, pensaram, mas acharam melhor não falarem. Você não parece rica, disseram lentamente e no tom de voz mais educado possível. Talvez não, respondeu alegremente a garota. Nisso, as crianças se reuniram coragem e se atreveram a comentar. Você parece um tanto desalinhada. Preferiram não dizer maltrapilha. É mesmo? Disse a garota como quem ouve uma afirmação ao mesmo tempo agradável e surpreendente. Um pouco de desalinho é muito respeitável, acrescentou satisfeita. Eu preciso contar isso a eles. Prosseguiu. E as crianças se indagaram o que ela queria dizer. Ela abriu a caixa ao lado do peribaque e disse, como se falasse com alguém que pudesse ouvi-la.
Elas dizem que eu pareço um tanto desalinhada. Que sorte, né? Ora, você não tá falando com ninguém. Disseram, mais surpresas do que nunca. Nossa, eu tô sim. Eu tô falando com eles dois. Eles dois? Elas disseram desconfiadas. Sim. Eu tenho aqui um homenzinho vestido de camponês, que usa um chapéu de aba larga, enfeitado com uma grande pluma, e uma mulher igualmente pequenina, vestindo uma anágua vermelha e com um lenço branco cobrindo-lhe o busto. Eu os coloco na tampa da caixa, e quando eu toco, eles dançam lindamente. O homenzinho acena com o chapéu, e a mulherzinha ergue um pouco a anágua de um lado enquanto manda um beijo com a outra mão. Ai, por favor, deixa a gente ver. Clamaram as crianças ao mesmo tempo. Mas a garota da vila se limitou a fitá-las, duvidosa. Deixá-las ver. Falou lentamente. Bem, não sei se eu posso. Me digam, vocês são boazinhas? Sim, sim. Responderam ansiosas. Somos muito boazinhas. Então, não será possível. Respondeu ela, fechando resolutamente a tampa da caixa. Olharam-na, perplexas. Mas nós somos boas. Clamaram, pensando que ela tivesse entendido errado. Somos muito boazinhas. A mamãe sempre diz que somos. Foi o que disseram. Falou a garota num tom decidido. Mas as crianças ainda não entendiam. Então, não vai nos mostrar o homenzinho e a mulherzinha? Perguntaram. Minha nossa, não. Respondeu a garota. Apenas crianças mal comportadas podem vê-los. Crianças mal comportadas? Elas exclamaram. Sim, crianças mal comportadas. Respondeu ela. E quanto pior a criança, melhor dançam o homem e a mulher. Colocou o peribaque cuidadosamente sob a capa esfarrapada e se preparou para ir embora. Francamente, eu não teria acreditado que fossem boazinhas. Disse ela, num tom de reprimenda, como se tivessem confessado um crime grave. Bem, tenham um bom dia. Ah, por favor, mostre pra gente o homenzinho e a mulherzinha. Elas gemeram. Claro que não. Bom dia. Ela falou novamente. Ah, mas a gente vai ser mal comportada. Elas disseram desesperadas. Eu receio que vocês não consigam. Respondeu, sacudindo a cabeça. É preciso muito talento, especialmente para ser mal comportado. Bem, bom dia. Disse pela terceira vez. Talvez nos vejamos amanhã na vila. E partiu rapidamente, deixando as crianças com os olhos cheios de lágrimas e o coração dolorido de decepção. Se ao menos tivéssemos sido mal comportadas, elas disseram. Teríamos visto eles dançarem. Teríamos visto a mulherzinha erguendo a anágua vermelha e o homenzinho acenando com o chapéu. Ai, como faremos para que ela nos deixe vê-los? E se... Disse Peru. Tentássemos ser mal comportadas hoje. Talvez ela nos deixasse vê-los amanhã. Mas... Disse Olhos Azuis. Eu não sei ser mal comportada. Ninguém nunca me ensinou. Peru ficou alguns minutos pensando em silêncio. Acho que eu posso ser mal comportada se eu tentar. Falou. Tentarei logo mais. Olhos Azuis explodiu em lágrimas. Ah, não seja mal comportada sem mim. Exclamou. Seria tão rude da sua parte. Você sabe que eu quero ver o homenzinho e a mulherzinha tanto quanto você. Você é muito, muito rude. E soluçou amargamente. E dessa forma, brigando e chorando, chegaram em casa. Agora, quando a mãe as viu, ficou muito surpresa e, temendo terem se machucado, correu ao seu encontro. Ai, minhas crianças queridas, o que aconteceu? Ela falou. Mas não ousavam contar à mãe a respeito da garota da vila e do pequenino casal. Então responderam. Nada aconteceu. Nada. Nadinha aconteceu. E choraram ainda mais. Mas por que estão chorando? Perguntou a mãe, surpresa. Nada nos proíbe de chorar se quisermos. Soluçaram. Gostamos muito de chorar. Pobres crianças. Disse a mãe a si mesma. Estão cansadas e talvez estejam com fome. Vão se sentir melhor depois do chá. Ela voltou para a cabana e atiçou o fogo até o seu reflexo dançar nos utensílios das paredes. Colocou a chaleira para ferver, pôs a mesa do chá, abriu a janela para deixar entrar o doce ar fresco e fez tudo parecer alegre. Em seguida foi ao pequeno guarda-louça, pendurado bem alto na parede. Pegou um pouco de pão e colocou na mesa. Depois, carinhosamente falou.
Queridas meninas, venham tomar seu chá. Tá tudo prontinho pra vocês. E vejam, o bebê tá despertando do seu sono. Vamos colocar lá na cadeirinha e ela vai fazer festinha enquanto comemos. Mas as crianças não responderam à mãe. Permaneceram junto à janela e não disseram nada. Venham, crianças, disse a mãe novamente. Venha, olhos azuis, venha, minha peru, tem pão doce para acompanhar o chá. Então, Olhos Azuis e Peru se voltaram e quando viram o pão fofo, crocante, moreninho e as xícaras lado a lado e a jarra de leite, tudo esperando por elas, foram sentar à mesa e se sentiram um pouco mais felizes. E a mãe acabou não sentando o bebê na cadeirinha. Colocou-a nos joelhos e brincou com ela. Cantou trechinhos de canção, riu e pareceu contente, e pensou no pai, distante no mar, imaginando o que diria a todas elas quando voltasse para casa. Mas quando ergueu de repente a vista, percebeu que os olhos de Peru estavam cheios de lágrimas. Peru, ela exclamou. Minha querida Peruzinha, qual o problema? Venha com a mamãe, meu amor. Venha aqui com a sua mãe. E colocando o bebê no tapete, estendeu os braços abertos. Peru levantou e correu até ela. Oh, mamãe, soluçou ela. Oh, mamãezinha, eu quero tanto ser mal comportada. Filha querida, exclamou a mãe. Sim, mamãe, soluçou a criança mais e mais amargamente. Eu quero tanto ser muito, muito mal comportada. Então Olhos Azuis também levantou da cadeira e, esfregando o rosto no ombro da mãe, fungou triste. Eu também, mamãe. Eu daria tudo para ser muito, muito mal comportada. Mas, minhas filhas queridas, disse a mãe perplexa. Por que vocês querem tanto ser mal comportadas? Porque sim. E o que vamos fazer? Clamaram ao mesmo tempo. Eu ficaria muito zangada se vocês fossem mal comportadas. Mas vocês não farão isso porque vocês me amam, respondeu a mãe. Por que não seríamos mal comportadas por amar você? Perguntaram. Porque me deixaria triste. E se vocês me amam, não vão querer me deixar triste. Por que não? Perguntaram. A mãe pensou um pouco antes de responder. E quando respondeu, elas quase não entenderam. Talvez porque ela falasse mais para si do que para elas. Porque quando se ama a sério, disse ela gentilmente, esse amor é mais forte que todos os sentimentos ruins na pessoa e capaz de derrotá-los. E é isso que comprova se o amor é verdadeiro ou falso. Crueldade e malícia não têm poder sobre ele. Não entendemos o que você disse. Elas clamaram. Nós a amamos, mas queremos ser mal comportadas. Então eu saberia que vocês não me amam, disse a mãe. E o que você faria? Perguntou Olhos Azuis. Não sei dizer. Eu tentaria corrigir vocês. E se você não conseguisse? E se fôssemos muito, muito, muito mal comportadas e não nos corrigíssemos, o que você faria? Então, disse a mãe triste. E enquanto falava, seus olhos se encheram de lágrimas e ela quase engasgou. Então eu teria que deixar vocês. E teria de mandar para casa uma nova mãe, com olhos de vidro e rabo de madeira. Você não faria isso? Elas clamaram. Sim, eu faria, respondeu ela em voz baixa. Mas me deixaria muito, muito triste. E eu só faria se vocês se comportassem muito, muito mal e eu fosse obrigada. Não seremos mal comportadas, clamaram. Seremos boazinhas. Detestaríamos uma nova mãe. Não queremos ela aqui. E abraçaram a mãe e a beijaram carinhosamente. Mas quando foram para a cama, soluçaram amargamente, pois lembraram do homenzinho e da mulherzinha, e almejaram mais do que nunca vê-los. Mas como poderiam deixar sua mãe ir embora e uma nova mãe tomar seu lugar? Capítulo 2. A lenda da outra mãe. Bom dia, disse a garota da vila ao ver se aproximarem Olhos Azuis e Peru. Estava outra vez sentada junto ao monte de pedras com o peribaque oculto sob o chale. Parecia mesmo não ter se movido desde o dia anterior. Bom dia. E o tom de voz era o mesmo que usaram um dia antes. O tempo está realmente encantador. O homenzinho e a mulherzinha estão aí? Perguntaram as crianças, ignorando o comentário. Sim, muita gentileza sua perguntar, respondeu a garota. Estão ambos aqui e ambos muito bem. O homenzinho está aprendendo a chacoalhar o dinheiro em seu bolso. E a mulherzinha ouviu um segredo que ela conta enquanto dança. Deixa a gente ver, suplicaram. Impossível, eu garanto, respondeu prontamente a garota. Vejam, vocês são boazinhas. Disse Olhos Azuis triste.
Mas a mamãe diz que, se formos mal comportadas, ela irá embora e será substituída por uma nova mãe, com olhos de vidro e rabo de madeira. Pois é. Disse a garota, falando ainda no mesmo tom despreocupado. Isso é o que todas elas dizem. Como assim? Perguntou Peru. Todas fazem esse tipo de ameaça. É claro que não existem mães com olhos de vidro e o rabo de madeira. Elas seriam caras demais para se fazer. E a sensatez dessa observação as crianças, principalmente Peru, perceberam de imediato, mas disseram apenas meio chorando. A gente pensou que você poderia deixar a gente ver o homenzinho e a mulherzinha dançarem. Vocês pensam cada coisa. Retorquiu a garota da vila. Mas se a gente se comportar mal, você deixa? Perguntaram desesperadas. Receio que vocês não consigam ser mal comportadas. Eu digo realmente mal comportadas, mesmo que vocês tentem. Disse ela com desdém. Ah, mas a gente vai tentar. Tentaremos sim. Clamaram. Mostra pra gente. De antemão, nem pensar. Respondeu a garota, levantando e se preparando para ir embora. Mas se formos muito mal comportadas essa noite, você mostra pra gente amanhã? O amanhã sempre tem as melhores respostas para as perguntas de hoje. Disse a garota, e se voltou como se fosse embora. Bom dia. Disse descontraída. Preciso mesmo ir e praticar um pouco. Bom dia. Repetiu e subitamente começou a cantar. Perdão. Ela falou, olhando por cima do ombro. Que grosseria minha cantar sem pedir licença. Não acontecerá de novo. Oh, vai em frente. Disseram as crianças. Eu tô indo. Disse ela e saiu andando. Não, continua cantando, queremos dizer. E deixa a gente ouvir você tocar. Suplicaram, lembrando que não haviam escutado até então nenhum acorde do peribaque. Impossível. Ela bradou enquanto caminhava. Como eu já expliquei, vocês são boazinhas. O prazer da bondade está na própria bondade. Os prazeres da diabrura são muitos e variados. Bom dia! Berrou, pois estava quase longe demais para ser ouvida. Durante alguns minutos, as crianças ficaram paradas, vendo-a se distanciar, e depois caíram no choro. Ela podia tanto ter deixado a gente ver. Elas soluçaram. Peru foi a primeira a secar as lágrimas. Vamos pra casa ser mal comportadas. Falou. Daí talvez ela nos deixe ver amanhã. Mas o que vamos fazer? Perguntou Olhos Azuis, erguendo as vistas. Então planejaram, durante todo o caminho, como poderiam começar a ser mal comportadas. E naquela tarde, a mãe ficou muito contrariada, pois em vez de sentarem sorridentes à mesa como de costume e ajudá-la depois a limpar e fazer tudo o que era dito, quebraram as canecas e jogaram no chão o pão com manteiga. E quando a mãe lhes dizia para fazer alguma coisa, cuidavam de fazer outra. E quanto a ajudá-la a limpar, deixaram-na fazer tudo sozinha e bateram os pés de raiva quando ela mandou que subissem até se corrigirem. Não seremos boazinhas. Elas gritaram. Detestamos ser boazinhas e pretendemos sempre ser mal comportadas. Gostamos muito de ser mal comportadas. Vocês lembram o que eu disse que eu faria se vocês se comportassem muito, muito mal? Perguntou a mãe, triste. Sim, nós sabemos, mas não é verdade. Elas gritaram. Não existe nenhuma mãe com rabo de madeira e olhos de vidro. E se existisse, nós a espetaríamos com um alfinete e a mandaríamos embora. Mas não existe. Então, a mãe ficou realmente muito zangada e as mandou para o quarto. Mas em vez de chorar e se arrepender, elas comemoraram. E quando foram para a cama, cantaram canções alegres a plenos pulmões. Bem cedo no dia seguinte, sem pedir permissão à mãe, as crianças levantaram e correram pelos campos o mais rápido que puderam em direção à ponte, a fim de procurar a garota da vila. Ela estava sentada, como de costume, junto ao monte de pedras, com o peribaque embaixo do chale. Por favor, mostra pra gente o homenzinho e a mulherzinha. Clamaram. E deixa a gente ouvir o peribaque. Fomos muito mal comportadas ontem à noite. Mas a garota manteve o peribaque cuidadosamente guardado. Nós fomos muito mal comportadas. Bradaram novamente as crianças. Pois é. Disse ela. O tom era precisamente o mesmo do dia anterior. Mas nós fomos. Repetiram. Fomos mesmo. Isso é o que vocês dizem. Respondeu ela. Não foram nem de perto mal comportadas o bastante. Ué, nós ficamos de castigo. Exatamente. Disse a garota, cobrindo o peribaque com outra ponta do chale. Se tivessem sido realmente mal comportadas, não teriam obedecido. Mas não tem como evitar. Como eu disse, é preciso um bocado de talento para ser mal bem. Mas nós quebramos a caneca, jogamos fora o pão com manteiga, fizemos tudo o que podíamos para aborrecer.
ninharias, respondeu com desdém a garota da vila. Apagaram o fogo com água gelada, quebraram o relógio, jogaram no chão as coisas penduradas nas paredes. Não! Exclamaram horrorizadas as crianças. Não fizemos nada disso. Eu achei que não mesmo, respondeu a garota. Muitas pessoas confundem um pouquinho de barulho e traquinice com verdadeira diabrura. Mas como eu disse, requer habilidade fazer a coisa direito. Bem, tenham um bom dia. E desapareceu antes que dissessem outra palavra. Faremos muito pior, clamaram as crianças desesperadas. Faremos tudo o que ela disse. E voltaram para casa e fizeram todas essas coisas. Jogaram água no fogo, derrubaram a assadeira e a forma de bolo, a espátula e a tampa da caçarola que nunca viram para batucar no chão. Quebraram o relógio e pisotearam a manteiga. Puseram tudo de pernas pro ar e, em seguida, sentaram e imaginaram se haviam sido suficientemente mal comportadas. E quando a mãe viu tudo o que tinham feito, não ralhou como no dia anterior, nem as colocou de castigo. Desmoronou, simplesmente, e chorou. E depois, triste, olhou para as crianças e disse: A não ser que se comportem bem amanhã, minhas pobres olhos azuis e peru. Eu vou mesmo embora e não vou voltar. E a nova mãe de que lhes falei virá viver com vocês. Não acreditaram nela, mas doeu-lhes o peito ver como parecia triste, e pensaram consigo mesmas que quando tivessem finalmente visto dançar o homenzinho e a mulherzinha, seriam boazinhas com a mãe para todo sempre. Mas não podiam ser boazinhas até ouvir o som do peribaque, assistir a dança do homenzinho e da mulherzinha e ouvir o segredo. Aí ficariam satisfeitas. No dia seguinte, antes mesmo dos pássaros despertarem, antes mesmo do sol subir o bastante para olhar pela janela do seu quarto ou das flores esfregarem os olhos e se dizerem prontas para o dia, as crianças levantaram, deixaram a cabana de fininho e correram até os campos. Não acreditavam que a garota da vila estivesse de pé tão cedo, mas o seu coração doía tanto ante a visão do rosto triste da mãe que não conseguiam dormir e queriam saber logo se haviam sido mal comportadas o bastante e se poderiam finalmente ouvir o peribaque e ver o pequenino casal. Depois, voltariam para casa e seriam boazinhas para sempre. Para sua surpresa, encontraram a garota da vila encostada num monte de pedras, quase como se ali fosse seu habitat natural. Aceleraram a corrida ao vê-la e perceberam que a caixa que continha o pequenino casal estava aberta, mas ela fechou rapidamente quando as viu, e elas ouviram o clique da mola que a mantinha fechada. Nós fomos muito mal comportadas, elas gritaram. Fizemos todas as coisas que nos disse. Pode nos mostrar o homenzinho e a mulherzinha agora? A garota olhou-as de modo curioso. Depois, tirou do bolso o lenço de seda amarelo que às vezes usava na cabeça e começou a alisá-lo com as mãos. Vocês parecem mesmo muito agitadas, falou em seu tom de voz usual. Melhor se acalmarem. A calma recolhe e encobre tudo como um grande manto, ou como o meu chale aqui, por exemplo. E olhou para baixo, para a peça esfarrapada que ocultava o peribaque. Fizemos todas as coisas que nos disse, gritaram novamente as crianças. E queremos muito ouvir o segredo. Mas a garota continuava simplesmente alisando o lenço. Eu sou muito exigente quanto à minha vestimenta, disse ela. Mal podiam ouvi-la em sua agitação. Diga, a gente pode ou não ver o homenzinho e a mulherzinha? Suplicaram novamente. Fomos muito mal comportadas e mamãe diz que irá embora hoje e mandará para casa uma nova mãe se não formos boazinhas. Pois é, disse a garota, começando a se interessar e divertir. As pessoas dizem as coisas mais curiosas e engraçadas. Há uma interminável variedade na linguagem. Mas as crianças não entenderam. Apenas suplicaram mais uma vez para ver o pequenino casal. Bem, deixe-me ver, disse a garota por fim, como se a reconsiderar. Quando a sua mãe disse que iria embora? Mas o que a gente vai fazer se ela for embora? Gritaram em desespero. Não queremos que ela vá, nós a amamos muito. O que a gente vai fazer se ela for embora? As pessoas vão e vêm. Vão primeiro, depois vêm. Talvez ela vá antes de vir. Ela não pode vir antes de partir. É melhor voltarem e serem boazinhas, acrescentou repetidamente a garota. Vocês não são suficiente espertas para serem outra coisa. E o segredo da mulher pequenina é muito importante. Ela não vai contá-lo em troca de malvadez de mentirinha. Mas nós fizemos todas as coisas que nos disse. Gritaram, desesperadas as crianças. Não arremessaram o espelho pela janela. Tampouco seguraram o bebê de ponta cabeça. Não fizemos essas coisas. Sobressaltaram-se as crianças. Eu achei que não mesmo, disse a garota triunfante. Bem,
Tenham um bom dia. Não estarei mais aqui amanhã. Bom dia. Ah não, não vá embora. Gritaram. Estamos tão infelizes, deixa a gente ver só uma vez. Bem, eu passarei pela sua cabana às 11 da manhã. Disse a garota. Pode ser que eu toque o peribaque no caminho. E você vai nos mostrar o homenzinho e a mulherzinha? Perguntaram. Impossível. A não ser que realmente façam por merecer. Malvadez de mentirinha é apenas bondade azedada. Agora, se quebrarem o espelho e fizerem o que se pede, a gente vai fazer. Gritaram. Seremos muito mal comportadas até ouvir você chegando. Perda de tempo, eu receio. Disse educadamente a garota. Mas certamente não quero ser eu a desestimulá-las. Vejam, o homenzinho e a mulherzinha, acostumados que estão à alta sociedade, são muito exigentes. Bom dia. Disse como sempre dizia, e rapidamente se virou, mas olhou para trás e bradou. 11 horas em ponto. Sou muito exigente quanto aos meus compromissos. Então as crianças foram para casa e se comportaram tão mal, tão mal, que o coração da doce mãe doeu. Os seus olhos se encheram de lágrimas. Ela subiu, por fim, e colocou lentamente seu melhor vestido e seu novo chapéu de sol. Vestiu o bebê com suas roupas de domingo e em seguida desceu e parou na frente de Olhos Azuis e Peru. Bem nessa hora, Peru atirou pela janela o espelho, que caiu no quintal fazendo um barulhão. Adeus, minhas meninas. Disse tristemente a mãe, dando um beijo em cada. Adeus, minhas olhos azuis. Adeus, minha Peru. A nova mãe não tardará a chegar. Oh, minhas pobres crianças. Depois, chorando amargamente, pegou o bebê no colo e se virou para deixar a casa. Mas mamãe... Gritaram as crianças. A gente tá... E de repente o relógio quebrado bateu às 10h30 e souberam que dentro de meia hora a garota da vila passaria tocando peribaque. Mas mamãe, seremos boazinhas às 11h30. Volta às 11h30. Gritaram. E seremos boazinhas, seremos mesmo. Precisamos ser mal comportadas até às 11 horas. Mas a mãe se limitou a pegar a trouxinha em que ajuntara seu avental de algodão e um par de sapatos velhos e a se dirigir lentamente para a porta. Parecia que as crianças estavam enfeitiçadas e não podiam segui-la. Abriram a janela e chamaram. Mamãe! Ai, mamãe, volta! Seremos boazinhas! Seremos boazinhas agora! Seremos boazinhas para todo sempre se você voltar. Mas a mãe simplesmente olhou em volta e balançou negativamente a cabeça. E viram que as lágrimas rolavam por sua face. Mamãe, por favor, volte! Gritou Olhos Azuis. Mas a mãe, que atravessava os campos, não se deteve. Volta, volta! Gritou Peru. Mas a mãe prosseguiu. Na curva do campo, ela parou e se voltou e acenou para as crianças na janela, com o lenço encharcado de lágrimas. Fez o bebê jogar beijos com a mão e, num instante, a mãe e o bebê sumiram de vista. Capítulo 3. Horripilantes olhos de vidro. Então, as crianças sentiram uma tristeza machucar-lhe o coração e choraram tão amargamente quanto haviam feito a mãe. Mas ainda não conseguiam acreditar que ela tivesse ido embora. Ela vai voltar, pensaram. Ela não as abandonaria de todo. Mas, se abandonasse... Se abandonasse... E se ela abandonasse? E aí o relógio quebrado bateu 11 horas e de repente ouviram um som. Um som ligeiro, vibrante, clangoroso, com um barulho estranho e discordante de tempos em tempos. E se entreolharam, coração parado no peito, pois sabiam que era o peribaque. Correram para a janela, de onde viram a garota vindo em sua direção pelos campos, dançando e tocando. Atrás dela, caminhando devagar e ainda assim mantendo sempre a mesma distância, fica o homem com os cachorros que viram dormindo próximo ao Blue Lion naquele primeiro dia em que encontraram a garota com o peribaque. Ele tocava uma flauta de som estranho e estridente. Ouviram-no claramente por sobre o clangor do peribaque. Depois do homem vinham os cães, valsando lentamente sob as patas traseiras. Fizemos tudo o que nos disse. Bradaram as crianças, recuperadas de sua perplexidade. Agora nos mostre o homenzinho e a mulherzinha. A garota não parou de tocar nem de dançar, mas respondeu numa voz meio falada, meio cantada, que parecia em compasso com a música estranha do peribaque. Tudo mal feito. Jogaram a água do lado errado do fogo.
Os utensílios de metal não estavam exatamente no meio da sala. O relógio não estava suficientemente quebrado. Não puseram um bebê de cabeça para baixo. Então as crianças, ainda enfeitiçadas à janela, gritaram, suplicando e torcendo as mãos. Oh, mas fizemos tudo o que nos disse e a mamãe foi embora. Mostre-nos o homenzinho e a mulherzinha e nos deixe ouvir seu segredo. A garota estava agora bem em frente à cabana, mas não parou de tocar. O barulho das cordas parecia penetrar o coração das crianças. Não parou de dançar. Já estava agora deixando a cabana para trás. Não parou de cantar. E tudo quanto dizia parecia fazer parte de uma terrível canção. E o homem continuava a segui-la, sempre à mesma distância, tocando sua flauta estridente. E atrás dele os cães continuavam girando e girando em sua valsa. Caudas imóveis, patas esticadas, coleiras límpidas, brancas e rígidas. Assim prosseguiam todos juntos. Ah, para! Gritaram as crianças. Mostra pra gente o homenzinho e a mulherzinha. Mas a garota cantou em alto e bom som, enquanto a corda desafinada vibrava acima de sua voz. O homenzinho e a mulherzinha estão muito longe, vejam. A caixa tá vazia. Então as crianças perceberam que a tampa da caixa estava destravada e caída para trás, e que nela não havia nenhum homenzinho, nenhuma mulherzinha. Vou pra minha terra, cantou a garota. Pra terra onde nasci. E prosseguiu rumo à longa e reta estrada que a conduzia à cidade distante muitos e muitos quilômetros. Mas a nossa mãe foi embora, gritaram as crianças. Ai, a nossa querida mãe, será que ela volta? Não, cantou a garota. Ela jamais voltará, jamais voltará. Eu a vi na ponte, ela tomou um barco no rio, está navegando para o mar, indo ao encontro do seu pai, e eles navegarão para terras muito distantes. E as crianças choraram ao ouvir isso, mas não conseguiram falar mais, pois seu coração parecia se partir no peito. Então a garota, sua voz ficando cada vez mais fraca à distância, bradou outra vez para elas. Não fosse o pavor que lhes aguçava o sentido, mal teriam conseguido ouvi-la. Tão longe ela estava e tão dissonante era a música. Sua nova mãe está chegando. Ela já está a caminho, mas ela anda devagar porque o seu rabo é muito longo e os seus óculos ficaram para trás. Mas ela está chegando. Está chegando. 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 A última palavra se extinguiu. Foi a última coisa que ouviram da garota da vila. Em frente, sempre, sempre, sempre dançando, e sempre seguida pelo homem, que ainda tocava, pelo que podiam ver, embora já não ouvissem mais o som da sua flauta. E atrás dele, sempre os cães a girar e a girar. Todos em frente, cada vez mais distantes, até não serem mais coisas separadas, até se tornarem uma confusa massa de cor indistinta, até se tornarem um objeto escuro e nebuloso, sem nada que os distinguisse, até desaparecerem por completo e para sempre. Então as crianças se viraram e olharam uma para outra, e para a pequena cabana que era seu lar, que apenas há uma semana era tão clara e alegre, tão aconchegante e imaculada. O fogo estava apagado e ainda havia água em meio às cinzas. A assadeira e a forma de bolo e a espátula e a tampa da caçarola, que a mãe querida costumava passar tanto tempo areando, haviam sido arrancadas de seu lugar nas paredes e estavam largadas no chão. E havia o relógio todo quebrado e estragado, a figurinha em sua face não mais visível, e embora batesse às vezes uma hora qualquer, o seu tom era o de um relógio cujas horas estão contadas. E havia a cadeirinha do bebê, sem nenhum bebê para se sentar. Havia o guarda-louça na parede, sem nunca um pão doce na prateleira. Haviam as canecas quebradas e as migalhas de pão espalhadas, e as tábuas escorregadias que a mãe, de joelhos, esfregara até ficarem brancas como a neve. No meio de tudo isso, as crianças olhavam o estrago que haviam feito, o coração dolorido, os olhos obscurecidos pelas lágrimas e as pobres mãozinhas entrelaçadas em sua angústia. Ai, o que a gente vai fazer? Chorava Olhos Azuis. Queria que nunca tivéssemos visto a garota da vila e aquele peribaque horrível. Certeza que a mamãe vai voltar. Soluçou Peru. Se não, estou certa de que a gente vai morrer. Eu não sei o que fazer se a nova mãe vier. Choramingou Olhos Azuis. Eu nunca vou gostar de outra mãe. Não sei o que faremos se essa mãe horrível vier. Nós não a deixaremos entrar, disse Peru. Mas talvez ela entre mesmo assim. Soluçou Olhos Azuis. Então Peru parou de chorar um minuto para pensar no que deveriam fazer. Vamos trancar a
porta. Falou. E fechar a janela. E não vamos atender quando ela bater. Daí, trancaram a porta, fecharam a janela e passaram a trava. Em seguida, a despeito do que haviam dito, sentiram-se endiabradas de novo e almejaram pelo pequenino casal que nunca tinham visto, muito mais do que pela mãe que as amara a vida toda. Mas não acreditavam realmente, até aí, que a sua mãe não voltaria ou que uma nova mãe tomaria o seu lugar. Na hora do almoço, estavam com muita fome, mas só encontraram um pedaço de pão amanhecido e tiveram de se contentar com ele. Ai, eu queria tanto ter ouvido o segredo da mulherzinha, resmungou Peru. E aí eu nem me importaria. Passaram toda a tarde de olhos abertos e orelha em pé por medo da nova mãe, mas não viram nem ouviram sinal dela, e pouco a pouco temeram menos e menos a sua possível chegada. Então pensaram que, talvez, quando escurecesse, a sua querida mãe viesse para casa, e talvez, se pedissem, elas perdoasse. E Olhos Azuis pensou que, se viesse, sua mãe estaria com muito frio, de modo que se esgueiraram pela porta dos fundos, juntaram um pouco de lenha e, finalmente, porque ainda havia água na lareira e porque era difícil mesmo, conseguiram acender o fogo. Quando viram arder e iluminar as pequenas chamas saltarem e brincarem entre a lenha e o carvão, começaram a se sentir felizes de novo e de ter a certeza que sua mãe retornaria. A visão do fogo agradável lembrou-as de todas as vezes em que ela esperara que voltassem da agência dos Correios e de como as recebera e reconfortara, com chá morno e pão doce, e conversara com elas. Oh, como lamentavam ter sido mal comportadas, e tudo por aquela garota horrível da vila. Não davam a mínima agora para o homenzinho e a mulherzinha. Tampouco queriam ouvir o segredo. Capítulo 4. A cabana da floresta. As meninas buscaram um balde d'água e lavaram o chão. Encontraram um trapo e esfregaram os metais até brilharem novamente. E, apoiando o escabelo sobre uma cadeira, subiram com muito cuidado e penduraram as coisas em seus devidos lugares. Depois, recolheram as canecas quebradas e deixaram a sala o mais arrumada possível, até parecer mais e mais como se a própria mãe tivesse ocupado ali suas mãos. Sentiram-se mais e mais confiantes de que ela retornaria, ela e o querido bebezinho, e pensaram como lhe serviriam o chá, do mesmo modo como ela muitas vezes fizera para as filhas mal comportadas. Desceram a bandeja do chá e pegaram as xícaras. Puseram a chaleira no fogo para ferver e fizeram tudo parecer tão acolhedor quanto possível. Não havia pão doce para pôr na mesa, mas talvez a mãe trouxesse alguma coisa da vila, pensaram. Finalmente ficou tudo pronto. Olhos Azuis e Peru lavaram o rosto e as mãos, e depois sentaram e esperaram, pois obviamente não acreditavam no que dissera a garota da vila a respeito de sua mãe navegar para longe. De repente, enquanto se sentavam perto do fogo, ouviram um barulho como de alguma coisa pesada se arrastando no chão do lado de fora. Depois, uma batida forte e terrível na porta. As crianças sentiram o coração parar. Sabiam que não podia ser sua mãe, pois ela teria experimentado a maçaneta e tentado entrar em vez de bater. Ai, Peru, sussurrou Olhos Azuis. O que faremos se for a nova mãe? Nós não a deixaremos entrar, sussurrou Peru, que estava com medo de falar alto, e outra vez soou a longa e forte e terrível batida na porta. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Choraram as crianças em pânico. Vai embora! Bradaram. Vai embora, nós não vamos abrir. Não somos mais mal comportadas. Vai embora. Mas de novo, soou uma forte e terrível batida. Vai quebrar a porta se ela bater forte assim, gritou Olhos Azuis. Vai lá e faz peso na porta, sussurrou Peru. Que eu vou espiar pela janela e tentar ver se é mesmo a nova mãe. Então, com medo e tremendo, Olhos Azuis encostou-se na porta, enquanto Peru foi até a janela e, apertando o rosto contra uma das folhas, espiou lá fora. Tudo o que viu foi um chapéu boneca de cetim preto com um babado na porta e um longo braço ossudo que carregava uma bolsa preta de couro. E sob o mesmo chapéu emanava uma estranha claridade, e o coração de Peru desmoronou e seu rosto ficou pálido, pois sabia que era o faiscar de 2 olhos de vidro. Arrastou-se até onde estava Olhos Azuis. É ela, sussurrou, com a voz vacilando de medo. É a nova mãe. Ela veio e trouxe suas coisas numa mala de couro preto pendurada no seu braço. O que a gente vai fazer?
pranteou Olhos Azuis. Então ouviu-se novamente aquela terrível batida. Vem, Peru, vem e faz peso na porta também, exclamou Olhos Azuis. Eu acho que ela vai ceder. E juntas se encostaram na porta para escorá-la. Houve uma longa pausa. Pensaram que, talvez, a nova mãe tivesse se convencido de que não havia ninguém em casa para abrir a porta e ido embora. Mas logo ouviram, através da fina porta de madeira, a nova mãe se afastar um pouco e falar para si mesma. Eu vou arrombar a porta com o meu rabo. Por um momento terrível, tudo ficou imóvel, mas as crianças quase podiam ouvi-la erguer o rabo, e em seguida, com um golpe assustador, a portinha pintada rachou e se estilhaçou. Com um berro, as crianças dispararam dali e fugiram pela cabana e para a floresta pela porta dos fundos. Passaram a noite toda no escuro e no frio, e todo o dia seguinte e o próximo, e todos os outros dias frios e tristes e as noites longas e escuras que se seguiam. Ainda estão lá, minhas crianças. Há muitas semanas e meses continuam lá, tendo apenas o junco como travesseiro e as folhas mortas como cobertor, se alimentando de morangos silvestres no verão, ou, quando verdes, de nozes, de amoras no outono, e quando perdem o azedo, no inverno, das frutinhas vermelhas que dão em meio à neve. Perambulam entre os altos e escuros abetos ou embaixo das grandes árvores mais afastadas. Às vezes param para descansar nas águas junto ao arvoredo, onde são mais bastas as samambaias, e sonham. Sonham com um anelar maior do que podem expressar as palavras em ver sua querida mãe de novo, só mais uma vez, para dizer que serão boazinhas para todo sempre. Só mais uma vez. E a nova mãe permanece na pequena cabana, mas as janelas e as portas estão fechadas e ninguém sabe como é lá dentro. Vez ou outra, depois que escurece e quando a noite está quieta, Olhos Azuis e Peru se achegam de mãos dadas, pé ante pé, à casa em que um dia foram tão felizes, e com o coração palpitando, observam e ouvem, às vezes, um clarão ofuscante, que atravessa a janela, e sabem que é a luz dos olhos de vidro da nova mãe. Ou escutam um estranho som abafado, e sabem que é o barulho de seu rabo de madeira arrastando nas tábuas do chão. E aí, gente, vocês gostaram? Conseguiram pegar todas as referências? Eu acho essa história muito louca, acho muito boa, muito legal. É muito legal pensar que ela foi escrita há tanto tempo atrás. E eu gosto da forma que ela é sutil, mas ao mesmo tempo ela é muito perturbadora, porque se você for parar pra pensar, tipo... Principalmente na cabeça de uma criança, porque na minha cabeça já é muito assustadora essa ideia da outra mãe chegando na casa, mas imagina na cabeça de uma criança, que é o caso das menininhas. Enfim, com esse episódio eu gostaria de dizer que está aberta a temporada de Halloween. Teremos convidados, teremos temas especiais e espero que vocês gostem dos meus especiais de Halloween. Me contem quem vocês querem ver aqui, me falem o que vocês querem que eu fale sobre, que vai ser um mês mais de experimentações, da gente desengessar um pouco isso que tá rolando só de iceberg. Não, agora a gente vai viajar em tudo que tange o terror e o Halloween, que é o meu feriado preferido. Eu sinto muitíssimo por não comemorarmos no Brasil, mas eu adoraria que o Halloween aqui fosse igual na América do Norte. Enfim, esse foi o episódio de hoje, gente. Um beijo e até a próxima.